Olha essa notícia, um botijão de gás explodiu numa casa em Ceilândia e quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo Vitor. Ele vai falar pra gente quantas pessoas ficaram feridas e como é que tá a situação nesse momento em Tatuzinho. Boa tarde. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, aqui no DF e também no entorno. Pois é, esse acidente aconteceu ontem à noite na QNM10 em Ceilândia Norte. 4 pessoas da mesma família ficaram feridas após primeiro esse vazamento do botijão de gás, seguido de explosão. Hoje pela manhã nós estivemos no local para conversar, inclusive de forma exclusiva, com uma das vítimas desse acidente que saiu ilesa, que praticamente renasceu. Vamos ver na matéria. O vazamento e a explosão de gás aconteceram na QNM10, Conjunto F, em Ceilândia Norte. De repente a gente começou a sentir um cheiro muito forte de gás. Logo em seguida teve uma grande explosão, com as pessoas, a menina saiu gritando, né, pedindo tipo socorro. Uma das vítimas, um homem de 44 anos, conta que a esposa tinha chegado do trabalho quando percebeu que o gás estava vazando. Minha esposa estava sentindo um pouco de fedor de gás dentro de casa e foi tentar eliminar esse fedor de gás, né? Aí acho que ela forçando lá o reviste lá, quebrou mesmo no pezinho da válvula. Aí ficou a metade do reviste para dentro e o gás vazando direto. A explosão aconteceu minutos depois dos moradores assustados tentarem estancar aí o vazamento do gás nesse vasilhame. O gás ficou por alguns segundos aqui, até um certo momento em que o morador, juntamente com os filhos e a esposa, viu aquele clarão da explosão vindo dessa parte. Aquele vermelhão, aquele vermelhão de fogo mesmo, eu peguei meu arma e saí empurrando para fora. Só que o fogo já veio por cima de nós. Para trás ficou um verdadeiro rastro de destruição, principalmente aqui na parte dos fundos, onde há 2 kitnets. Hoje essas kitnets, segundo o proprietário, não há moradores, não tinham pessoas no local. Mas veja só como que ficou aqui no chão o rastro da destruição após essa explosão desse botijão de gás aqui, que inclusive nós acompanhamos, já foi periciado, a perícia da Polícia Civil já esteve no local para saber o que de fato aconteceu nesse vazamento seguido de explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas apresentavam queimaduras de 1º e 2º graus nas pernas, braços, mãos e rosto. Elas foram levadas para o Hospital Regional de Taguatinga. Olha, a gente quer saber como faz para evitar esse tipo de acidente em casa, mas primeiro de tudo, Tatuzinho, a gente quer saber como é que as pessoas estão hoje. Ô Neila, nós conversamos com esse homem aí de 44 anos, que foi uma das vítimas, né, que graças a Deus saiu ilesa desse acidente. Nós tivemos informações que foram 4 pessoas que tiveram queimaduras de 1º e 2º graus. Todas essas vítimas foram encaminhadas aí para o Hospital Regional de Taguatinga, que é referência na parte de queimaduras aqui no Distrito Federal. As vítimas, elas passam bem, inclusive elas vão ter alta agora no período da tarde. Daqui a pouco, 1h da tarde, elas devem sair do hospital e retornar aí para casa. Agora, como a gente mostrou na matéria, esse homem de 44 anos, que é o senhor, o dono da casa, ele ontem estava comemorando o aniversário, ele disse: renasceu de novo. E para a gente falar, Neila, sobre essa questão de renascimento, de como evitar esses acidentes, a gente veio até o Corpo de Bombeiros, aqui no setor Policial Sul, para conversar com o Major Luiz Leite, que é o perito de incêndio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para dar algumas dicas. Inclusive, veja só, tem até esse botijão de gás aqui, para a gente entender, porque ontem falou-se muito, Major, na questão de estancar o gás para evitar explosão. Isso acontece mesmo? Essa dica é importante. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Isso infelizmente acontece, né, do acidente. Mas o que nós devemos fazer é evitar ao máximo. Ao sentir o cheiro de gás, nós devemos fechar o registro e verificar se esse vazamento acabou. Se por um acaso não acabou, se a pessoa tiver condições, ela deve levar esse botijão de gás em um local arejado para que esse gás se disperse. O perigo da explosão, esse gás ficar num local confinado, então ocorre esse risco.
A pessoa, ao sentir o cheiro, ela deve abrir portas e janelas, ela não deve acionar interruptores e nem equipamentos elétricos, porque isso pode produzir calor ou alguma faísca que pode dar início a essa explosão. Agora a gente viu lá na hora que ele disse que para estancar, ele pegou o botijão, levou para a rua, ficou assustado, trouxe para dentro da residência e colocou num vasilhame com bastante água. Isso o bombeiro recomenda, não? Não, isso não é recomendado. Nós devemos deixar ele no local arejado até a dispersão de todo o gás. E também as pessoas devem ligar para o bombeiro, 193. Agora, para a gente evitar acidentes, aqui de forma prática, aqui para os telespectadores do SBT Brasília, o senhor trouxe aqui um exemplo claro, um botijão de gás, que é esse comum que a gente encontra em residências, né? O senhor está inclusive com um detergente aqui, uma bucha. O que deve fazer? Por exemplo, eu cheguei em casa, sou dona de casa, ou eu mesmo vou cozinhar, encontrei um mau cheiro vazando, o que eu devo fazer? Bem, a gente recomenda utilizar água e sabão e uma esponja para fazer espuma, e a gente vai passar essa espuma entre o registro e o botijão e também o registro e a mangueira. Se formar bolhas, isso quer dizer que existe o vazamento. Então nós devemos ou trocar o registro ou trocar a mangueira se necessário. Ou seja, senti um cheiro forte de gás vazando em casa, passou a bucha com detergente aqui, formou bolhas. Isso é indício de vazamento. Então nós devemos arejar o local, abrir portas e janelas e nós vamos fechar esse registro e verificar se esse vazamento ainda continua. E tem outra dica importante aqui para a gente acrescentar para os telespectadores? Sim, nós temos. Sempre verificar a data de validade do registro e da mangueira. Aí, Neila. Major Luiz Leite, Neila, alguma pergunta a fazer para ele do estúdio? Dica importante e valiosa quando você sente aí o cheiro forte, passar a bucha com detergente, vai sair bolha, já é uma dica que o gás está vazando, Neila. Obrigada, Tatuzinho, pelas informações.